Bem-vindos! A nossa apresentação será sobre os desafios do SUS. E o nosso grupo é composto por mim, Ana Flávia César, Júlia Rocha e Maiara Barbosa. Inicialmente, para podermos compreender quais são os desafios que o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, enfrenta, precisamos contextualizar a história desse sistema de forma breve, os motivos que ele foi criado e de qual maneira. O surgimento do SUS refletiu um momento político de transição democrática em que passava a sociedade. Foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, determinando que é dever do Estado garantir a saúde a toda a população brasileira. Seu começo se deu por volta dos anos 70 e 80, quando grupos se engajaram no movimento sanitário. A reforma sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início dos anos 70. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Portanto, com o objetivo de pensar em um sistema público para solucionar os problemas encontrados no atendimento da população e defendendo o direito universal à saúde, surgiu assim então o SUS. Sabe-se que devido aos desequilíbrios socioeconômicos e regionais, a implantação do SUS, desde o seu momento preliminar, não conseguiu ser uniforme em todos os estados e municípios brasileiros. Este fator limitante poderia ter sido diferente se os recursos financeiros tivessem sido disponibilizados oportunamente à implantação. E é muito importante ressaltar que este sistema de saúde sempre sofreu com a escassez de financiamento. O financiamento do SUS está previsto em leis, sendo que as leis orgânicas da saúde possuem em seus arcabouços as diretrizes referentes ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e também as formas de transferências de recursos financeiros no SUS. Porém, estes critérios estabelecidos pelas legislações não foram suficientes para garantir que os recursos fossem aplicados de forma correta e eficiente. Ao longo da história, o SUS sofreu ataques, com destaque no período de 1990 a 1992, quando Fernando Collor de Mello implantou uma política neoliberal, com redução de gastos em todos os setores do governo, inclusive para a saúde, com claro desmonte e sucateamento do sistema. Após a saída de Collor, Itamar Franco, em 1993, assumiu um país envolto nas mais diversas crises, sem projetos consistentes e com o SUS agonizando dia após dia. Ainda no governo do presidente Itamar Franco, houve a suspensão do repasse financeiro para a saúde. Isso gerou uma grande crise na saúde, com crescentes debates e lutas por melhores condições para o SUS. Em 1995, com Fernando Henrique Cardoso na presidência, são mantidas as propostas neoliberais com intensas privatizações. Com isso, a crise de financiamento do setor de saúde se agrava cada vez mais. Com tudo isso, é possível notar que a saúde pública brasileira vem passando e sobrevivendo a diversos problemas ao longo de sua história. Os maiores impasses ao longo desses anos foram o financiamento insuficiente e a gestão ineficiente, que se retroalimentam, um colocando a culpa no outro, quando ambos são resultados da falta de compromisso público com a saúde. Assim, é consenso que atualmente existem as mais inúmeras dificuldades, oriundas da má gestão de recursos, principalmente aquelas nas quais estão relacionadas ao desvio ou pouca habilidade de manejo das verbas públicas, que são repassadas à atenção básica e à rede de atendimento especializado. O que se percebe é que o atual quadro político e econômico do país tem afetado no desenvolvimento do SUS. Um exemplo são os altos índices de desemprego. O desemprego desencadeia a saída das pessoas dos planos privados de saúde,
e consequente aumento da demanda no serviço público. Esse problema é emergente e provoca uma sobrecarga no serviço, que já é subfinanciado, o que contribui ainda mais para a precarização do SUS. Um problema sempre recorrente são as péssimas condições dos equipamentos, infraestrutura física e insuficientes recursos humanos para atender às demandas da rede de atenção do SUS. Somando-se a isso, existe uma pouca valorização salarial para os profissionais da área. Tudo isso é um reflexo de uma administração pública ineficaz para com a saúde. Uma condição que também deve ser considerada consiste na pouca participação popular no controle social, condições fundamentais para o avanço e consolidação dos princípios do SUS. Outro desafiador problema para o SUS consiste no modelo de financiamento da saúde, pois, apesar de notadamente terem ocorrido alguns avanços nas condições de repasse entre os entes federados, atualmente tem-se um retrocesso com o congelamento dos gastos durante 20 anos. Esse congelamento de gastos demonstra uma total falta de compromisso político com a saúde. Apesar do SUS ainda estar organizado de forma fragmentada, o debate perpassa também pela transição de um SUS analógico para um SUS digital, seja por implantação de recursos tecnológicos, não necessariamente eletrônicos, mas por uma maturidade na forma de atuação como um sistema em rede. O Sistema Único de Saúde nasceu legitimamente de uma conquista popular desencadeada pelos ideais da reforma sanitária, ainda na década de 70. Nesses 30 anos de criação do SUS, muitos foram os avanços, principalmente no que se refere aos princípios de universalização e descentralização dos serviços. No entanto, ainda existem diversos entraves que afetam o desenvolvimento do SUS. Entre eles estão o sucateamento do serviço, a má gestão, os de ordem financeira, operacional, estrutural e de recursos humanos, agravados pela ausência ou pouca participação popular. Apesar das dificuldades, o SUS tem permanecido como referência para as outras democracias, promovendo orientação, prevenção, reabilitação e manutenção da saúde, cujo foco principal é o atendimento de forma universal, integral e com equidade em todos os níveis de atenção. Em parte, a população brasileira ainda permanece alheia no que se diz respeito às políticas de saúde e ao funcionamento do SUS, sendo oportuno destacar que a efetiva participação popular através do Conselho de Saúde, que é o órgão colegiado guardião da transparência na aplicação dos recursos destinados à saúde, ainda prefigura como entrave ao sistema de saúde. Para finalizar, observa-se que o SUS tem muitos desafios para enfrentar no século XXI, pois é um sistema de saúde em constante construção. E como tal, há de se considerar que os ganhos obtidos em 3 décadas não são permanentes nem cumulativos. Por isso, faz-se necessário protegê-lo e defendê-lo, principalmente de agendas e compromissos de grupos ideológicos e políticos. Bom, agora iremos apresentar um vídeo no qual nos mostra algumas dúvidas que são muito recorrentes sobre o SUS. O SUS é o nosso sistema público de saúde. É uma conquista do povo brasileiro porque ele nasce na Constituição como uma grande revolução de que saúde é direito e não é consumo, e que deve ser garantido pelas políticas públicas, assim como outros países já vinham fazendo e fazem até hoje, o que a gente chama de sistemas universais de saúde, financiados por impostos, gratuitos para todos, de qualidade. Essa é a aposta do nosso sistema público brasileiro, que é o SUS. A gente tem desemprego, a gente tem inflação, a gente tem todos os problemas, a pobreza, mas acima de tudo, nós temos uma desigualdade muito grande,
Países que têm muitas desigualdades, e são desigualdades de várias ordens, financeiras, econômicas, relações de poder, as questões de relações de gênero, de raça, e temos vários desníveis, né, societários de quem tem valor e de quem não tem valor. Então, sociedades muito desiguais precisam de políticas de proteção social, onde inclui saúde, assistência, previdência, que responda à necessidade dos seus cidadãos. Os sistemas de saúde, a gente tem os sistemas que são o que a gente chama de sistemas de lógica de mercado, como os Estados Unidos, né? As pessoas têm que pagar, se você tem uma doença grave, você não tem nenhum tipo de benefício e nem de direito, e você tem que se endividar ou morrer. Então, são sistemas de exclusão importante, voltados a um mercado que dá conta de que com o seu salário você individualmente consiga cuidar da sua saúde. Com as desigualdades que a gente tem no Brasil, né, imaginar que saúde é uma responsabilidade individual, eu entendo que é uma irresponsabilidade. Mas a gente tem uma formação e uma incorporação de tecnologia muito próxima aos desejos, né, americanos, e isto faz com que às vezes a gente tenha um sistema universal e que tenha muito pouca regulação e acaba ficando às vezes confuso. A gente estimula o consumo privado de sistemas privados. Então é um sistema misto de verdade, né? Mas que na Constituição é um sistema público, hegemonicamente público. Ele é um sistema universal, aos moldes do NHS, o sistema inglês, né, que coloca então que saúde é direito para todos, independente de você ter trabalho, de você ter renda, você ter a carteirinha, né, do INAMPS, você vai ser atendido em qualquer serviço deste país e vai ter direito à vida, vai ter direito à saúde. Se você for olhar, a atenção básica são políticas públicas muito exitosas. Muita gente teria morrido se não tivesse uma unidade de saúde, promotora de saúde, que para além do cuidado da doença, produz vida naquele território. Um equipamento público que se compromete com a população daquele território. Olhando para além disso, a saúde mental, quem tem hoje uma pessoa com problemas de saúde mental, só pensa no SUS, não pensa muito em outras coisas. Como é que você vai cuidar de alguém com uma consulta particular, de vez em quando, no especialista? É difícil. Mas a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, multiprofissional, apostas bastante ousadas de cuidar em liberdade, uma assistência farmacêutica que nem todos os países incorporam, saúde bucal. Você sabe que muitos sistemas de saúde têm muita dificuldade de incorporar, né, essas outras ofertas que têm custo, envolvem pessoas, mas a aposta do SUS, ela, desde o início, ela foi de um outro grande princípio da integralidade. A integralidade é cuidar de você da cabeça aos pés, é não cuidar só da sua urgência, né, que o pronto-socorro resolve, mas é te inserir num sistema de saúde onde há uma atenção básica no seu território e que a partir dela você possa, com transparência, com agilidade, que nem sempre acontece, saber em que momento você chega nos outros níveis de complexidade. Tem dois grandes problemas, a superlotação das emergências e urgências e as filas de especialistas e exames, né? São esses dois gargalos que não é só do SUS, não é uma prerrogativa só nossa, são gargalos de todos os sistemas de saúde. A questão é que a gente tem que enfrentar. Nós precisamos reconstruir essa atenção básica para que ela possa cuidar das pessoas. Veja, um hipertenso, ele não precisa de um cardiologista amanhã, a não ser que ele tenha uma lesão cardiológica, etc. Mas ele precisa ser bem cuidado pelo seu clínico, pelo seu médico de família. Ele precisa reconstruir as possibilidades na sua vida para diminuir essa hipertensão e ter um risco menor de complicações. Aqui a gente, às vezes, muito frequentemente, você pergunta para os pacientes, a gente fez algumas pesquisas, falando, você está tratando do seu diabetes, da sua hipertensão onde? Na atenção básica ou no especialista? Ah, eu estou na fila. Este é um lugar perigoso, um lugar de não cuidado, quer dizer, o clínico não está cuidando de você porque te encaminhou para o especialista e o especialista você não está porque você não conseguiu chegar. Né? E o paciente muito frequentemente fica sem opção de saber o que é que ele faz. Então, veja, uma atenção básica que funcione, que cuide das pessoas, temos que investir na atenção básica. Esse é o lugar assistencial que vai nos ajudar a diminuir a pletora e a superlotação das urgências e vai nos ajudar a diminuir a fila dos especialistas. Então, o Brasil é muito grande, né?
Um sistema único de saúde para o Brasil todo precisa ser singular, ele vai precisar dar respostas muito diferentes quando você pensa lá na população ribeirinha do Amazonas, nas aldeias indígenas, ou aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana, nas periferias ou no centro, né? Então, por exemplo, a questão da contratação, como foi a possibilidade do Mais Médicos, com ampliação de universidades, com contratação de médicos de fora, mesmo nessa parceria com os médicos cubanos, para você conseguir diminuir os vazios onde não há médico, isso ampliou muito. Quando você fala, tem muitos lugares que tem vários vazios, né? Ampliou muito, mesmo serviços especializados. É lógico que no Brasil inteiro, na maioria dos estados, você vai ter concentrados nas capitais as grandes respostas de tecnologia, né? Você vai viajar provavelmente o estado inteiro para poder ir para a capital para conseguir fazer, mas todas as capitais hoje têm respostas em termos de câncer, em termos de transplante, né? Em termos da maioria das diálise, das complexidades, ou mesmo do idoso. Por outro lado, você tem cuidados a hipertensos, diabéticos, crianças, grávidas, etc., que podem ser feitas mais localmente, também espalhados no território nacional inteiro. Uma das discussões que a gente tem feito é como é que a gente calcula e combina uma forma de repasse de recursos dos governos federais e estaduais para cada território na medida da necessidade. Uma alocação equitativa de recursos nas várias esferas de governo para que todos os municípios consigam cuidar dos seus munícipes. Na urgência, na atenção básica e territórios regionalizados que deem outras respostas em termos de outras incorporações de tecnologia. Essas foram as referências utilizadas para fazer nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.